Que legal que você está aqui com a gente, que você chegou até esse vídeo. Deus te trouxe até esse canal porque eu tenho uma mensagem para você. Você pode hoje tornar-se um missionário de 3 maneiras. Primeiro, você pode orar pela The Way Church. Você pode orar pela obra de Deus nessa cidade e na sua cidade também. Isso faz de você um missionário intercessor. Você pode, de alguma forma, também ser um missionário contribuinte, fazendo com que tudo aquilo que nós já fazemos possa ser potencializado pelas suas ofertas, pelo seu dízimo, pela sua generosidade. Aqui ao meu lado, nós vamos colocar um QR Code que você pode escanear e você pode fazer a sua contribuição. Na descrição desse vídeo, nós falamos um pouquinho mais sobre tudo isso e você pode ficar seguro sobre quem é a igreja, aonde ela está plantada e o que ela está fazendo. E existe uma terceira forma de você ser um missionário. É você ouvir essa mensagem que você está prestes a ouvir. E se ela fizer sentido para você, não apenas ouça ela, não apenas veja ela, mas que você possa compartilhar com alguém querido da sua família, com um amigo seu e fazer com que essa pessoa tenha acesso a esse bom material. Bom material que você pode receber sempre, ativando as notificações, se inscrevendo no nosso canal e curtindo os nossos vídeos também, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda a relevância que tem e ele possa distribuir a mais pessoas também. Então venha conosco, aproveite esse momento e que, a partir de agora, Deus possa falar poderosamente ao seu coração. Quero trazer mais uma vez o texto, o qual nós lemos na semana passada, que está escrito no livro de Mateus, no capítulo 6, e no verso de número 9, você pode abrir a sua Bíblia, você que trouxe, você que tem ela no seu aplicativo também, pode abrir, amém? Quando você procura aí na sua Bíblia, o livro de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Eu quero dizer a você que hoje, essa semana, hoje em especial, nós voltamos com a venda de pastéis, que vai acontecer no final do culto. Então no final do culto, você que já adquiriu ali os tickets, pode também adquirir lá fora depois, né? Se você não adquiriu aqui, então você vai adquirir lá fora e você pode pegar os pastéis. Esses pastéis têm nos auxiliado em tudo quanto nós ainda estamos fazendo na igreja. Ainda nós precisamos fazer muitas coisas. Lembra você também de que hoje na saída aqui, assim que você sai, aqui na lateral nós temos o bazar, que também está funcionando. Então esse é um bazar missionário também. Nós recebemos algumas roupas boas, que você, ao adquirir também, esse valor é direcionado para alguma das áreas da igreja. Então eu quero já deixar esses recados aqui para você já se antenar. Às vezes nós chegamos no final do culto e na empolgação do final do culto eu esqueço de dar alguns recados que são muito importantes. Já foi falado aqui no vídeo, mas você, mulher que não fez a sua inscrição ainda para o encontro de mulheres, que é nessa sexta agora, às 19h30, então na saída vai ter obreiras ali, na saída, e você pode dizer assim, quero deixar meu nome para vir aqui no encontro. Não vai ter custo algum, mas você precisa deixar o seu nome para que a gente possamos nos preparar para recebê-la, tá certo? Pode ser feito pelo WhatsApp também da igreja, pode ser feito pelos canais da igreja. Nós não vamos ter no app dessa vez, mas via WhatsApp, ou principalmente hoje, não deixa, hoje, falta 2 dias para o encontro, né? Então na saída, né, segura um pouquinho, deixa seu nome que vai ser bênção demais. E último recado aqui, só para a gente mergulhar na palavra, nós vamos ter a nossa tradicional Copa das Tribos, que vai acontecer a partir do dia 18, esse dia 18, dia 25 e dia 1º de setembro, a partir da 13h, ali na Arcepum. Nós fizemos já as outras edições, foi bênção demais, não é simplesmente homem jogando bola, não é isso. É realmente um momento tremendo de evangelismo, é um momento de família, é um momento onde nós nos confraternizamos. Tem jogo de futebol? Tem, nós dividimos, dessa vez deu 12 tribos, foi uma bênção, deu as 12 tribos de Israel, né? Colocamos os homens ali. Se você frequenta a igreja, você já está frequentando a igreja aqui, e você tem o desejo de participar conosco, não faz parte do grupo do Ministério de Homens ainda, você pode falar comigo, você pode falar com um dos obreiros ali atrás, depois na saída também, dizer assim, gente, eu quero conhecer mais desse negócio aí, eu quero participar da Copa das Tribos também,
e eles vão averiguar ali, né? Se você está caminhando com a gente, você vai ser bem-vindo. Uma das coisas é de que você precisa estar caminhando conosco, né? Para que você possa estar participando dessa Copa. E também fica aqui o convite para que você possa ir com a sua família à tarde, ali nesses próximos domingos, a partir do dia 18, para prestigiar, para estar ali com a gente também, vai ser bênção demais. Então, recados dados, vamos para a leitura da palavra de Deus. Mateus 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Essa é uma das orações mais célebres do mundo, talvez a mais conhecida e orada no mundo. Pai nosso. E eu quis voltar para esse texto aqui, principalmente porque nós estamos numa semana do Dia dos Pais. Domingo é Dia dos Pais. E há na Bíblia uma indicação do quanto Deus tenta nos trazer a sua paternidade. O quanto Cristo quis mostrar para nós, nos acolhendo, trazendo muito forte essa questão paternal. Ele identifica dessa forma, ele se identifica com Deus dessa forma. E quando ele vai nos ensinar esta oração, ele inicia ela com a palavra Pai. E isso é muito forte, porque no Antigo Testamento, o conceito de paternidade, ele era apenas nacional. Apesar de que, entre ali os hebreus, os judeus, eles não conseguiam chamar Deus de Pai, porque achavam de que isso era honra demais para eles, não conseguiam ver dessa forma, ouviam como Criador, o respeitavam como Senhor. E por muitas vezes, você vai ler no Antigo Testamento, o Senhor colocando, assim como um pai compadece-se do seu filho, assim também, ele se coloca na posição de pai. Eles reconhecem de que ele tem um amor paternal, mas é muito exclusivo, é algo que vem muito para o povo de Israel. Quando nós chegamos no Novo Testamento, nós vemos Jesus ampliando isso, e dizendo, Pai nosso. Não era apenas daqueles que estavam ali, era Pai das nações, era Pai das gerações, era o nosso Pai, o Pai do que ele, na Bíblia vai ser chamado de gentios, a todos aqueles que não eram judeus. Ele é o Pai de todo aquele que já abriu seu coração para receber Jesus. Ele não é o Pai de todos no sentido de que qualquer pessoa deste mundo está filiada a Ele. Existe um crivo, existe uma forma de receber essa paternidade, e Deus se torna Pai celestial de todos aqueles que creem em Jesus Cristo. E isso fica claro no Evangelho de João, no capítulo 1 e versículo 12, quando ele diz, todos quantos o receberam Jesus, receberam o verbo vivo, ele então deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem? Aos que creem no seu nome. Eu sei que você já ouviu as pessoas dizerem, todo mundo é filho de Deus. Mas, segundo a Bíblia, nem todos são filhos de Deus. Apesar de sermos criaturas de Deus, sermos criados por Deus e segundo a sua vontade, temos o poder de nos tornar filhos, à medida que aceitamos o sacrifício de Cristo, à medida que aceitamos Ele como Filho de Deus e como Salvador da humanidade. Então passamos por um processo de novo nascimento, e deixamos de ser apenas criaturas para nos tornar filhos. Entenda, por mais que você ame alguém, o seu filho tem um tratamento diferente dessa pessoa. Por mais que você possa, estimar muito alguém, essa pessoa é querida com você, caminha com você há anos,
mas no final a herança é de quem? Do filho. Existe um nível diferente para quem é filho. E quando Cristo está ensinando a orar, Ele está nos ensinando a orar como filhos. Ele não está colocando para simplesmente criaturas que pedem a um Criador, não os servos que pedem a um Senhor, mas filhos que pedem a um Pai. E talvez o conceito de oração na nossa mente precise mudar, porque grande parte das vezes, e está tudo certo porque a religião até nos ensinou isso, nós chegamos diante de Deus, não confiadamente, como diz lá em Hebreus, que devemos chegar diante do altar do Senhor com confiança, não. E por que não chegamos dessa forma? Porque a própria religião colocou uma barreira entre nós e Deus. No começo havia, e lá em Isaías vai dizer que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Os nossos pecados, mas então nós viemos à igreja, então nós viemos a Deus, então nós recebemos Jesus, mas algumas religiões ainda colocam empecilhos para que você chegue a Deus, porque se não for por um sacerdote, se não for por um padre, se não for por um pastor, se não for por, você não consegue, se não for vinculado à igreja, você não consegue, e então a religião que deveria religar você a Deus, ela às vezes tem o poder de desligar, porque se você não fizer tal ritual, se você não fizer tal benzimento, se você não fizer tal coisa, então Deus não vai ouvir você. E às vezes, queridos, isso não está atrelado apenas a algumas religiões que nós apontamos o dedo e até às vezes tratamos com desdém, mas nas muitas denominações evangélicas, muitas vezes acontece da mesma forma. Sou cristão e conhecedor do Evangelho desde os meus 7, 8 anos de idade, então eu digo para vocês que eu tenho uma grande caminhada, e de muito conhecimento, tanto das coisas muito boas quanto muito ruins, e às vezes eu tinha a impressão de que eu não estava orando a Deus, mas eu estava orando para alguém que estava escutando ali do meu lado, porque se nós não orássemos em voz alta, então aquele pastor, aquela pastora, aquele obreiro, ele dizia que nós não estávamos orando. Não, vocês não têm unção, tá louca? Nem escuta a oração de vocês. E nós, de alguma forma, orávamos mais para impressionar quem estava nos vendo, do que para falar com Deus. E talvez alguém aqui possa até achar estranho isso, porque nunca passou por isso, e glória a Deus você nunca passou por isso, mas talvez tenha pessoas aqui que passaram pela mesma coisa, que passavam um obreiro pelos corredores para ver se você estava orando, se era possível escutar a sua oração, e de alguma forma então você não estava orando a um pai, você estava ali de joelhos cumprindo um ritual. Outras vezes, alguns de nós cometemos erros quando crianças, e ao cometer um erro, sua mãe ou seu pai disse para você, depois de uma bela surra, vá para o seu quarto, dobre os teus joelhos, e você vai ficar lá orando, até eu tirar você de lá. Como você se relaciona com a oração depois disso? Com ódio. Porque ninguém vai dizer, ai cara, que legal, pelo menos isso, apanhei, mas eu vou orar. Não. Ninguém faz isso. Você pode até amar orar, mas você vai começar a associar na sua mente de que a oração é parte de um castigo. Fora de que alguns de nós ainda oram, Senhor, mata meu pai, mata minha mãe. Na hora da raiva, depois a gente pede perdão e diz, Senhor, é brincadeira. Tu entendes que estar de joelhos para muitos é um sinal de reverência em oração, para outros ficar tanto de joelho em cima de milho, que não quer nem saber de orar na igreja, de joelho, porque nós vamos criando associações, e a grande dificuldade é nós então termos esse relacionamento, e entender de que nós podemos ser filhos, e chegar diante dele, como filhos, e existe uma diferença quando o filho chega, principalmente quando este filho tem confiança no pai, quando esse filho tem um relacionamento bom com seu pai.
Então esse filho, ele vem direto ao pai e pede. Ele diz: pai, eu quero. Pai, você pode me ajudar. Quando a criança chega com os tênis para você e diz assim: pai, me ajuda a calçar. Essa é a confiança de um filho. Mas dificilmente o filho do vizinho vai bater no teu portão, vai acionar a tua campainha e vai dizer assim: ô senhor, o senhor não me ajuda aqui a colocar meu tênis? Porque ele tem um pai. E se ele não tiver o pai, ele já teve que se adaptar de como viver sem. E um dos grandes problemas, e a gente vai chegar nisso, é que nós na vida nos adaptamos a viver sem pai, a viver sem Deus, a fazer orações desesperadas, ou de verdade nunca orar. E então, eu me deparo com Romanos no capítulo 8, versículo 14, que diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Como eu identifico que eu sou filho de Deus? Por quem você é guiado? Você é guiado pelo ódio? Você é guiado pela raiva? Você é guiado pela mentira? Você é guiado pela tua carne? O que te guia? Você é guiado pelo horóscopo? Sair de casa sem dar uma lida, saber que, se hoje é um bom dia. O que te guia? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É quando eu tenho uma direção divina. Agora, como é que eu tenho essa direção divina? Eu abro os olhos e chega um WhatsApp na minha mente, vindo do céu. Eu preciso me relacionar com Ele. É eu que preciso ir a Ele. É eu que preciso conversar com Ele. É eu que preciso me atualizar da mesma maneira que a gente faz todos os dias pela manhã, pegando a primeira notícia, pegando os WhatsApps que estão ali já, que alguém te mandou de madrugada, e você lendo qual é a atualização do WhatsApp, do Instagram das pessoas, Facebook, e aí vai. Nós nos atualizamos quanto às coisas. Nós nos atualizamos quanto à bolsa de valores. Eu invisto, eu vendo, eu compro, mas nós não nos atualizamos em relação ao Pai. Qual é a vontade do Pai? O que Ele tem hoje para nós? Então aqui, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste um espírito de adoção de filhos, pela qual nós clamamos: Abba, Pai. Ele faz aqui um paralelo. Isso aqui é muito importante para a nossa oração, para tudo que nós vamos orar daqui para frente. Você não recebeu um espírito de escravidão. O escravo, como é que ele se relacionava com seu senhor? Cabeça baixada, sem direitos, só servia, sem liberdade. Agora, o relacionamento de filho é diferente. Jesus começa nos libertando de todo mal, inclusive dessa escravidão. Ele nos liberta, e Ele diz: se você quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Se você quiser, porque agora eu te libertei, agora você é livre, agora você faz o que você quiser. Se você quiser voltar ao espírito de escravidão, você pode. Você quer voltar para o vício? Você pode. Pastor, mas quer dizer então que nessa igreja pode fazer tudo? Você é livre para fazer. Você é livre para fazer o que você quiser. Agora, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, nem tudo você vai fazer. Sabe qual é o verdadeiro livre? É aquele que pode, mas não quer. E o verdadeiro escravo é aquele que acha que tem liberdade, mas não consegue libertar-se. Algumas pessoas apontaram já para você, porque você diz que não toma bebida alcoólica, ou porque não fuma, ou porque não se droga, ou porque não fuma narguilha, ou porque não faz um monte de coisa. E diz: tu não pode. Pare de dizer que você não pode, porque você pode, mas não quer. Agora, sabe o que acontece? Se você pedir para que essa pessoa deixe aquilo, ela vai dizer que ela é livre, ela faz o que ela quer. Daí diz: então deixa, não consigo. Então quem é um verdadeiro escravo? É quem não consegue passar uma semana sem encher a cara,
brigar com a família, quebrar as coisas. Quem não consegue colocar o seu dinheiro em outra coisa, no investimento na sua casa, mas consegue colocar no pó, comprando cocaína, gastando na maconha. Quem é o verdadeiro livre? Quem é o verdadeiro escravo? E aí a Bíblia vai dizer, e sabe por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas dizem, não vou na igreja porque, cara, são todos uns bitolados lá, tudo escravo, tudo isso. Não, cara, nós somos livres, porque deixamos a escravidão para trás e nós somos filhos de Deus. Não permita que o mundo aponte o dedo para você e te chame de uma coisa que você não é. Você é livre, e você é filho. Olha, não recebeste um espírito de escravidão, Deus não escravizou você. A religião pode ter o poder de escravizar, sim, infelizmente, mas Deus não. Ele te dá um espírito de adoção de filhos, e te dá o direito de chamar Abba, Pai. Sabe o que é Abba? É a maneira como as crianças chamam seu pai em Israel, o que para nós seria papai. Isso aqui fala de intimidade, isso aqui fala de dependência. Veja que os nossos filhos, eles vão crescendo, não vão mais ficando tão dependentes de nós, e alguns dos nossos filhos que nos chamavam de papai, de mamãe, agora fala pai, mãe, e alguns deles já dizem, oh, mas eu acho tão bonito, eu vejo alguns adultos, que quando encontram seus pais, dizem, oh papai, e por que continua? Porque o seu coração continua sendo todo do seu pai, da sua mãe, mas houve um investimento de lá para cá também, para que isso acontecesse. E aqui ele está falando de intimidade, aqui ele está falando de você saber que você tem um Deus, que ele é um pai de verdade, e esse mesmo Espírito testifica com o nosso espírito, que nós somos filhos de Deus. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus, que quando você está orando, ele está dizendo para você, fala mesmo, se derrama mesmo, quer pedir? Pede mesmo, porque você é filho, porque você é herdeiro. E aqui ele vai dizendo, porque se somos filhos, somos herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros de Cristo, porque se com ele padecemos, é para que também com ele sejamos glorificados. E aqui, eu quero entrar numa parte da mensagem, que talvez vai fazer sentido para muita gente, porque a gente diz, olha, veja Deus como pai, relacione-se com Deus como pai, mas e quem tem dificuldade porque nunca teve um pai? E quem tem dificuldade porque a palavra pai lhe dá arrepios, porque seu pai foi terrível, porque quem sabe seu pai foi o motivo de você ir embora de casa antes, porque seu pai não foi modelo de nada, de homem, de marido, de nada, porque seu pai destruiu teus sonhos, porque talvez seu pai te abusou, porque foi seu pai que resolveu dar você para sua avó. E como você vai chamar Deus de pai, se a palavra pai ainda te fere? Se nós, infelizmente, quando vamos falar de paternidade, precisamos falar de que, infelizmente, muitos abandonaram essa dádiva. Falar de pai é maravilhoso? É. Quando falamos da proteção, da provisão, quando podemos falar a respeito do quanto essa figura da direção, o quanto ela é importante dentro de uma família, mas o mundo de hoje vem desconstruindo isso, porque estamos cheios de pais ausentes, que abandonaram, que abusaram, que destruíram a vida emocional dos seus filhos, e que não corresponde ao ideal de Deus. Mas porque alguns fazem, então vamos pegar o conceito de pai e jogar no lixo? Não, existe uma resistência, e existem bons pais que estão aqui sentados também, existem bons pais que construíram a sua vida, existem filhos aqui, que essa palavra não faz sentido para eles, por quê? Porque eles tiveram um bom pai. Mas eu estou neste momento aqui, falando com você, que talvez nunca pensou nisso, que dizer Pai Nosso para ti é muito difícil, porque o teu pai não foi fácil. Olha só o quanto uma pesquisa apurou, que crianças que têm um pai envolvido na sua educação, ou seja, um pai presente, um pai que está ali de verdade, ela tem autoestima mais elevada, são mais seguras emocionalmente, tem menos probabilidade de abandonar os estudos,
se envolvem menos com drogas, desenvolvem relações sociais e afetivas mais saudáveis, são mais empáticas, vão melhor na escola e têm mais inteligência emocional. Por outro lado, quando o pai é ausente, pode causar feridas emocionais que persistem toda uma vida. Um estudo feito por uma fundação nos Estados Unidos descobriu que a ausência paterna pode gerar problemas econômicos, sociais, inclusive prejudicar a saúde física e mental de uma pessoa. E segundo essa organização, nos Estados Unidos é gasto em torno de 100 bilhões em programas sociais para reduzir o impacto da ausência de pai. De tudo que é gerado, é investido tanto para conseguir equilibrar algo que, se o pai tivesse presente, presença, iniciativa, isso aqui seria amenizado. Mas como cobrar de um pai que não teve pai? E como nós quebramos esse ciclo de maldição? Porque há pessoas que não têm referência alguma de como serem pais. Porque vivemos ainda numa geração de homens fracos, que estão perdendo suas características, que estão deixando de lado a sua paternidade. E então, precisamos entender uma coisa, que essa presença de Deus, de que esse pai, ele não tem nada a ver com o nosso pai, que um dia destruiu as nossas emoções. É preciso fazer uma quebra hoje, entre o pai terreno que você teve, e o pai celestial que você tem. Entre um pai que te abandonou, e um pai que nunca abandona você. Que quando você diz, Pai nosso, você não clame mais pela imagem do teu pai, que você não quer nem lembrar dele. E que talvez hoje, para que você consiga realmente ter uma relação com Deus e com a paternidade de Deus, você precise perdoar essa figura que mais machucou você do que direcionou você, que direcionou você de uma maneira errada por conta das feridas. E enquanto você carregar isso dentro da tua alma, você não vai conseguir ter uma relação real com Deus. Quando Jesus está nos ensinando a orar, Ele começa falando de Pai, porque é isso que Deus é. Mas Ele é um Pai perfeito que traz tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Ele traz a direção, Ele traz a provisão, Ele traz a liderança, Ele está nos protegendo a todo tempo. Só que enquanto isso não quebra aqui, eu não consigo respeitar a figura de Deus, porque não respeitei meu pai. Porque o primeiro homem da minha vida talvez foi embora e eu tive que conhecê-lo por fotos, ou por alguns fatos que me contaram. Então você talvez tenha dificuldade até de respeitar um outro homem. Sabe aquela pessoa que não respeita ninguém? Não é porque ele é o machão, que ele é o cara, porque ele não teve um pai. O pai é o primeiro homem da nossa vida que nos impõe respeito. E nós entendemos que devemos respeitar os outros a partir disso. E você sabe, você é inteligente, que eu não estou dizendo que se você foi criado sem pai e você deu muito certo na vida, glória a Deus pela vida da tua mãe ou de quem te criou. Mas há pessoas que não conseguem, e grande parte delas, ter um relacionamento real com Deus e total com Deus, porque ainda tem reservas em relação ao seu pai. Porque está chegando o dia dos pais, você nem se programou, nem para dizer oi, nem para passar lá, para absolutamente nada. Mas quando nós dobramos os joelhos, talvez ainda dizemos, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E não conseguimos ter um relacionamento com Ele. Você quer ter um relacionamento melhor na tua oração? Você quer ter efetividade na tua oração? Alguns pontos aqui. Não seja mais um escravo. Porte-se como filho. Entenda de que você é filho. E se você, como filho, nunca teve acesso às benesses de ser filho, porque pelo fato de ser o filho mais velho, você sofreu porque você teve que se tornar o pai na família. Ou a filha mais velha, você teve que assumir responsabilidades que deveriam ser dos teus pais, e te impuseram isso.
Eu quero que você nessa noite, em nome de Jesus, você consiga fazer uma cisão entre tudo isso que aconteceu e esse novo tempo que Deus está trazendo para a sua vida. Talvez as tuas orações você sentia que não era ouvida, a resposta não chegava, e então você pensou assim: porque eu me iludi, eu nunca conquistei nada se não fosse eu com meu esforço próprio, porque meu pai nunca me deu nada, minha mãe nunca me deu nada, nunca ganhei nada de ninguém, tudo eu tive que fazer sozinho. E tem tanta gente que não chega a um relacionamento com Deus de oração e de dependência. Por que não chega? Porque ainda acha que está sozinho nesse mundo, porque ainda acha que não vai receber nada, de que não vai ter um abraço. Você não teve um abraço quando saiu da escola no dia dos pais, teu pai não estava lá. Quando você chegou, talvez teve a frustração de vê-lo bêbado. Alguns de nós aconteceu isso aqui. Encontrava o pai caído na sarjeta, tinha vergonha quando ele chegava na escola, porque ele nunca vinha, e quando vinha para nos envergonhar, para nos bater. E eu sei que ficaram marcas aqui, mas nessa noite eu creio em nome de Jesus que é uma noite de cura dentro dessa série sobre oração, que Deus quer curar você, para religar um canal direto com um verdadeiro pai, que não está aqui para te espancar, não está aqui para te condenar, está aqui para curar você, aleluia, está aqui para te curar. É um pai que se preocupa com você, é um pai que vai até o fim, com você no colo se necessário for, que faz qualquer coisa. Já teve aqui um pai que entrou em desespero e por causa de um filho. Quando Joaquim certa vez caiu de uma rede, estava muito alta, e ele foi sair, engatou o pé, ele caiu de cabeça. A gente escutou o grito, quando a gente chegou, era só sangue ao redor. Estava aberto, a impressão que eu tinha que dava para ver dentro da cabeça dele, tão aberto que estava aqui. E foi um desespero. Mas naquele momento, eu sabia que eu faria de tudo para salvar a vida dele. Eu peguei aquele carro, eu saí pela cidade, não estava me importando com outra coisa a não ser chegar naquele hospital. Eu peguei ele no colo, eu vim gritando antes de chegar na recepção, com ele no colo, e ali eu fiquei acalmando, e fiquei lhe falando palavras, e todo o temor nos olhos daquele menino era de que o pai saísse de perto, mas é óbvio que eu não ia sair de perto em momento nenhum. Eu vim aqui falar para você de um pai que não abandona você, que não sai de perto de você nas suas necessidades. Sabe o que acontece às vezes? Nós olhamos para o lado errado, nós muitas vezes estamos focados da maneira errada, mas Deus não abandona você. Sabe qual é a grande dificuldade? Às vezes dentro de um relacionamento, uma mulher olha para um homem, e também ao contrário, e diz assim: eu sei que um dia você vai me abandonar. E a outra pessoa: de onde veio isso? Meu Deus, eu te amo. Eu sei, tu diz isso agora, mas eu sei que um dia você vai me abandonar, um dia eu vou ficar sozinha, um dia eu vou ficar sozinho. E o outro não entende, num momento tão especial da vida: mas é isso que me assusta, porque sempre aconteceu isso comigo. Você consegue entender? Alguém te causou um trauma, e você não consegue mais viver algo especial, porque você sempre está esperando o pior de alguém que está ocupando aquele lugar. Quando você conhece a Deus, quando você conhece a igreja, quando você conhece o relacionamento com Deus, e você vai para a oração, parece que aquele pai, um dia vai fazer a mesma coisa com você, e todas as coisas difíceis que acontecem na tua vida, começa a fazer uma associação: parece que eu sempre estou destinado a viver a mesma coisa. Alguém diz assim: parece que isso aqui é minha sina. Isso vai ser quebrado hoje em nome de Jesus, porque eu estou te apresentando um Deus que é diferente de tudo aquilo. Ele é diferente de um Deus da religião que te mostrou que é punidor, que só está olhando e percebendo o primeiro erro que você cometeu para te mandar uma maldição. Não, esse não é Deus. Esse pode ser Zeus da mitologia grega, mas o nosso Deus entregou a sua vida na cruz do Calvário para que você tivesse vida. Ele entregou tudo por você, aleluia. E Ele está aqui hoje para que você possa ter certeza disso. Coloque-se de pé comigo, por gentileza.